o frio chega até os ossos. Os rios congelam. A comida é escassa. Os dias estão ficando mais curtos e as noites estão ficando mais longas. O calor do verão é apenas uma lembrança. Os bandos estão à espreita. As lontras se escondem em suas tocas. Aves de rapina voam alto no céu. Os fracos fogem para o sul, enquanto somente os fortes permanecem. O inverno chegou. E com ela, o reino animal nos presenteia com um dos seus capítulos mais impressionantes. Este é o Alasca e sua vida selvagem com temperaturas abaixo de zero. O Alasca é uma região de mais de 1,7 milhão de quilômetros quadrados, localizada entre o Oceano Ártico, o Oceano Pacífico e o Canadá. Com mais de 3 vezes o tamanho da Espanha, o Alasca é um vasto território, com infinitas florestas boreais e uma tundra congelada cheia de montanhas que parecem tocar o céu. Existem cerca de 100 mil geleiras no Alasca, o que representa 4% de sua superfície. Quando as temperaturas raramente caem abaixo de zero, toda essa água acaba em uma extensa rede hidrográfica de mais de 94 grandes lagos e 10 mil rios. O clima do Alasca é sem dúvida um desafio para a vida. Localizada no meio do Círculo Polar Ártico, os invernos são congelantes, com temperaturas de até 50 graus Celsius negativos, e os verões são fugazes, quando não inexistentes. Na maior parte do ano, o Alasca é um reino branco e coberto de neve, onde o frio extremo é uma constante e os recursos são escassos. Lá, no meio desse ecossistema inóspito, onde a vida é supostamente quase impossível, vivem mais de 100 espécies de mamíferos e 500 tipos de aves, de gigantes como o grande urso negro ou o caribu, até criaturas minúsculas como o musaranho pigmeu. A diversidade de espécies animais do Alasca é simplesmente única no planeta. Cercada por vastos oceanos, a vida marinha do Alasca é tão impressionante quanto os habitantes de suas florestas brancas. As costas do Alasca são protegidas por baleias, leões marinhos e tartarugas. Embora seja poético dizer que todas as espécies animais vivem em perfeita harmonia neste reino glacial, a verdade é que quando se trata de vida selvagem, o termômetro no Alasca atinge o nível mais alto. Em um ambiente tão desafiador, os confrontos são a ordem do dia. Grandes predadores lutam por presas, enquanto herbívoros procuram, literalmente, debaixo de cada pedra, algo para comer. No entanto, nem todos os animais selvagens sofrem com as dificuldades do inverno do Alasca. Alguns até conseguem viver em relativo luxo. Para os castores, o segredo para viver em um dos lugares mais frios do planeta e sempre ter comida suficiente na mesa está na preparação. Enquanto os predadores precisam suportar o inverno rigoroso ao ar livre, tentando caçar suas presas, os castores, bem informados, passam os dias gelados aconchegados em suas tocas aconchegantes, com um bom suprimento de comida. Mas todo esse conforto invernal é resultado do trabalho árduo no outono. Como um bom lenhador, o castor passa os dias que antecedem o inverno derrubando árvores e arbustos nas infinitas florestas boreais, usando seus dentes proeminentes. Os castores têm 4 longos incisivos que funcionam como uma espécie de serra natural.
cortando árvores de até 15 centímetros de diâmetro, como se fossem manteiga. Cada tronco caído é imediatamente levado para o seu local de trabalho, um pequeno lago. Nos dias que antecedem a chegada do inverno rigoroso, o castor tem apenas uma tarefa: construir sua toca, um refúgio subaquático onde armazenará todo o alimento que consumirá nos meses seguintes. Embora a natureza não tenha dotado o castor de grande ferocidade e tamanho colossal, ela o dotou de ferramentas úteis para sobreviver ao rigoroso inverno do Alasca. A pelagem espessa do castor serve como um casaco pessoal, ajudando-o a se manter aquecido, mesmo nos invernos mais frios. Sua cauda altamente funcional também serve como um depósito natural de gordura, ideal para armazenar energia. Mas para suportar as duras condições dos dias gelados, não basta apenas ter um almoço garantido. Quando você é um animal não agressivo e vive em um bairro cheio de predadores, um bom abrigo é indispensável. Com isso em mente, os castores deixam de ser lenhadores e se tornam engenheiros de pleno direito na hora de construir suas tocas surpreendentemente complexas. Com a vastidão das florestas do Alasca à sua disposição, os castores não poupam gastos, criando complexos impressionantes de até 3 metros de altura e 6 metros de largura, espaçosos o suficiente para abrigar até 12 indivíduos com o máximo conforto. É claro que, se você for construir um apartamento para suportar o inverno do Alasca, não adianta nada se ele não tiver aquecimento embutido. Como os castores não deixam nada passar, a toca, sempre construída perto de lagos e rios, tem alta umidade nas paredes. Durante o inverno, estas congelam e, como por mágica, uma cápsula isolante se forma contra as temperaturas externas. Os inúmeros predadores do Alasca que podem estar sonhando com um delicioso castor, como linces e ursos cinzentos, não são um problema tão grande. O abrigo dos castores, em dias com temperaturas de menos 50 graus, se transforma em uma fortaleza. Para manter visitantes inesperados longe, os castores garantem que a entrada do abrigo fique submersa, e com o inverno criando uma espessa camada de gelo nos lagos, eles se sentem bem protegidos. É claro que os castores não se esquecem de ter à mão a sua despensa subaquática. Por isso, constroem sempre uma saída que lhes permite um acesso rápido à sua reserva de salgueiros, choupos e bétulas. Tudo isso sem sair da segurança da água. Por outro lado, não importa o quão bem planejado você seja quando o inverno se arrasta. Em alguns anos, a estação fria se prolonga, esgotando seu suprimento de alimentos. E os castores são forçados a recorrer a medidas desesperadas. Uma delas é comer suas próprias fezes para obter todos os nutrientes de seus alimentos. Embora os castores saibam viver como reis em seu próprio abrigo nuclear subterrâneo, eles também se adaptam para fazer o que precisam para sobreviver. Embora se possa pensar que, como madeireiros por excelência, o castor contribui para a destruição de seu agradável recanto na floresta, isso está longe de ser verdade. Os castores são o exemplo vivo do que poderíamos chamar de construtores ecológicos. As represas construídas por castores ajudam a melhorar a qualidade da água, filtrando sedimentos. Elas também funcionam como reservatórios naturais, estabelecendo zonas úmidas, o que favorece a proliferação de outras espécies. Ao suportar mais um inverno abrigados nas profundezas de suas tocas aconchegantes, os castores provam que garras afiadas e instinto predatório não são requisitos obrigatórios para a sobrevivência na natureza do Alasca. Mas nem todos os habitantes do Alasca têm tanta sorte quanto os castores e conseguem se refugiar no subsolo quando o inverno chega. Não há toca grande o suficiente para abrigar o tamanho colossal do boi almiscarado. Então, ele é forçado a passar esses dias escuros ao ar livre.
Nomeado em homenagem ao forte odor produzido por suas glândulas salivares durante a época de acasalamento, o boi almiscarado é uma criatura fascinante que pesa até 400 quilos e vive no Círculo Polar Ártico. Graças a milhares de anos de evolução, o boi almiscarado possui uma pelagem muito espessa em tons de marrom e cinza, o que o ajuda a se proteger das duras condições climáticas de seu habitat no Alasca. A combinação de sua pelagem exuberante e metabolismo ideal faz com que ele sempre mantenha uma temperatura de 38 graus Celsius, independentemente da temperatura externa. A única coisa que poderia complementar esse tamanho intimidador é um par de chifres longos, e a mãe natureza não economizou, dando a ele 2 chifres longos e espirais de até 1 metro de comprimento. Apesar da pelagem densa e do tamanho imponente, o inverno não é um bom sinal para o boi almiscarado, que precisa tomar medidas para garantir sua sobrevivência. Ao contrário dos dias relativamente quentes de verão, quando costumava ficar perto de pântanos e vales fluviais, provavelmente perto de castores, no inverno, o boi almiscarado faz o impensável e se desloca para terrenos mais altos, onde é ainda mais frio, para evitar a neve profunda. Quando se é um animal com quase meia tonelada, sair de uma espessa camada de neve pode ser complicado. Altitudes mais elevadas ajudam os bois almiscarados a evitar as nevascas mais intensas e a não precisar cavar em busca de forragem. Como você pode imaginar, considerando seu tamanho colossal, os bois almiscarados não comem muito pouco. Podem consumir até 5 quilos de forragem por dia. Então, a alimentação ocupa grande parte de sua rotina. No solo escasso do Alasca que resta nesta época do ano, os bois conseguem encontrar petiscos deliciosos, como musgos, gramíneas e líquens. Cada pedacinho conta. Com a ajuda de seu olfato altamente desenvolvido, os bois almiscarados conseguem encontrar comida, mesmo que esteja enterrada na neve espessa. Assim como os castores, os bois almiscarados sabem que, na economia de inverno do Alasca, nem o menor nutriente pode ser desperdiçado. Então eles tendem a regurgitar a comida que consomem para digeri-la novamente e aproveitá-la ao máximo. Embora seja verdade que os bois almiscarados não hibernam, eles ocasionalmente se envolvem no que alguns chamam de hibernação em pé, uma prática na qual o animal reduz seu metabolismo ao mínimo para conservar energia. Da mesma forma, quando as temperaturas sobem acima do normal, com ventos tão gelados que chegam aos ossos, sempre há a opção de deitar no chão e virar as costas para a nevasca. Embora a natureza tenha fornecido ao boi almiscarado tudo o que ele precisa para enfrentar sozinho o rigoroso inverno do Alasca, ele prefere estar com outros companheiros, passando o inverno vivendo em grupos de 12 a 20 indivíduos. Nestes rebanhos, sempre haverá uma organização hierárquica, na qual os bois adultos dominarão os demais. O macho dominante às vezes age de forma arrogante, tratando os machos subordinados como fêmeas e até mesmo batendo neles com as patas. É claro que é sempre uma questão de tempo, até que um macho subordinado se canse e desafie o macho dominante por seu lugar privilegiado na matilha. Quando isso não funciona, os machos, ao contrário das fêmeas, sempre têm a alternativa de partir e começar uma vida solitária com suas próprias regras, longe da matilha. É claro que, embora viver sob um jugo seja uma das desvantagens de se juntar a uma matilha, quando se trata de se proteger de predadores e se manter aquecido, ter uma mão amiga sempre ajuda. Embora o enorme tamanho do boi almiscarado cause admiração na vasta tundra, quando as presas são escassas, muitos predadores desesperados embarcam na façanha de caçar um desses bovídeos. Com tais proporções, somente uma caçada poderia garantir a sobrevivência durante o inverno, com fartura de comida. Entre os predadores destemidos que veem o boi almiscarado como uma presa em potencial, estão os lobos do Ártico.
Um dos piores sons que uma presa pode ouvir, vagando perdida pela tundra congelada do Alasca, é o uivo de um lobo do Ártico. Assim que a matilha ouve o chamado, eles se reúnem para perseguir a presa. Com até 10 lobos cercando a vítima em potencial, eles lançam um ataque, sem deixar chance de fuga. É claro que, como se trata de um esforço colaborativo, a presa deve ser dividida igualmente entre eles. Cada lobo do Ártico pode comer até 9 quilos de carne de uma só vez. Então, quanto maior a presa, melhor. Nesses banquetes, nem mesmo os ossos são desperdiçados. Quando a matilha termina o banquete, não há vestígios do que aconteceu. Claro, não é todo dia que se tem a sorte de capturar um boi almiscarado de tamanho considerável, capaz de alimentar a família inteira. Com a escassez de presas que o inverno traz ao Alasca, os lobos precisam apertar o cinto e expandir seu cardápio com presas menores. Como medida de sobrevivência, os lobos do Ártico concentram sua atenção em pequenos animais, como lemingues e lebres do Ártico. Embora, é claro, uma caçada bem-sucedida desses animais não seja suficiente para todos. Em tempos difíceis, às vezes compartilhar é opcional. Uma das melhores coisas que podem acontecer a uma alcateia de lobos do Ártico é cruzar o caminho de um grupo de caribus em sua migração para o sul. Essas feras com chifres deixam o norte frio em busca de melhores condições climáticas, em longas caminhadas pela tundra. É claro que eles não podem caminhar para sempre. E é nesse momento que as alcateias de lobos se deleitam em sonhar com uma deliciosa refeição de caribu. É claro que caçar esses desertores não é fácil, pois eles podem correr até 80 km por hora, mais rápido que os lobos. Portanto, a chave para uma caçada bem-sucedida é a furtividade e capturar um caribu desavisado. Os lobos frequentemente tentam isso repetidamente, sem sucesso, o que os leva a seguir o caribu migratório por milhares de quilômetros. É claro que, depois de tentar e tentar, como recompensa pela perseverança, um caribu muitas vezes sucumbe à longa jornada e ao estresse constante de ser perseguido por lobos. E se torna uma refeição substancial, pesando até 180 quilos. Embora um ataque coordenado por uma dúzia de canídeos selvagens, pesando até 80 quilos, pareça uma solução infalível. A verdade é que os lobos do Ártico têm apenas 10% de eficácia na caça. Essa baixa taxa de sucesso significa que os dias de inverno costumam ser longos e extenuantes. Depois de uma caçada de sorte, os lobos do Ártico se concentram em mais um dos grandes desafios de sua vizinhança, nada acolhedora no Alasca. Com os termômetros chegando a menos 50 graus, a pele é escassa e, neste canto do planeta, a opção de comprar um casaco de pele é inviável. Então os lobos buscam refúgio em cavernas e formações rochosas. Lá, eles se amontoam para suportar as nevascas mais severas, provavelmente sonhando com os dias mais quentes do verão. À medida que o inverno do Alasca chega ao fim, provavelmente não há animal mais feliz do que o lobo alfa, já que a temporada de acasalamento começa oficialmente. Ao contrário de outras espécies do Alasca, onde a temporada de reprodução marca o início das batalhas de acasalamento, na matilha de lobos do Ártico, altamente civilizada, todos sabem seu lugar e apenas o macho e a fêmea alfa têm o direito de se reproduzir. Em vez de um privilégio para os alfas, esta é uma medida de sobrevivência adotada pela matilha. Vivendo em um lugar tão exigente como a tundra do Alasca, a ideia de ter dezenas de filhotes para cuidar não parece nada sensata. No entanto, os 2 ou 3 filhotes que a fêmea alfa trará ao mundo ajudarão a manter o tamanho da matilha e com novos membros de uma linhagem forte. É claro que aqueles que em poucos anos serão predadores vorazes, capazes de derrubar caribus com uma única mordida, nascem como filhotes pesando apenas cerca de 500 gramas, cegos e surdos,
Durante esse período, a matilha demonstrará mais uma vez sua forte unidade familiar, e cada membro assumirá o papel de babá, zelando pelo bem-estar de cada indivíduo. Mas a vida selvagem do Alasca não se limita às suas vastas terras cobertas de neve. Nos oceanos gelados que circundam a plataforma continental, também ocorre uma luta pela sobrevivência animal. Nas águas do Ártico, uma foca foge, nadando a toda velocidade. Mas, desta vez, o inverno tem pouco a ver com isso. Uma explicação mais simples é uma orca de quase 5 toneladas tentando capturar a foca. Erroneamente chamada de baleia assassina, a orca nada mais é do que o maior golfinho do mundo. Medindo até 9 metros de comprimento, a orca aterroriza suas presas na costa do Alasca o ano todo. Praticamente não há espécies marinhas que não possam ser incluídas na dieta nutritiva das orcas. De peixes como o abundante salmão e a lula, a mamíferos como o leão marinho. Mesmo quando outras espécies fogem aterrorizadas ao avistar um tubarão branco, as orcas enxergam presas em potencial. Quando se tem um estômago capaz de engolir até 130 quilos de carne por dia, nada no oceano está seguro. Mas a única coisa pior para um leão marinho do que ser perseguido por uma orca faminta é ser alvo de um grupo inteiro de até 15 delas. As orcas costumam se organizar em grupos, que são especialmente criados para a caça. Apesar do seu enorme tamanho e de ter uma força de mordida de mais de 80 mil newtons de pressão, as orcas não veem a força bruta como uma forma de caçar num ambiente tão exigente como o Oceano Ártico. E preferem sempre agir com um plano elaborado. Por meio de um complexo sistema de comunicação composto por assobios, cliques e posturas, as orcas planejam sua estratégia de caça. É claro que, antes de atacar a presa com seus temíveis dentes, de até 10 centímetros de comprimento, o primeiro passo é localizá-la. Embora as orcas tenham uma visão excelente, nas águas escuras do Ártico, ela é de pouca utilidade para caçar. O que funciona, e muito bem, é o seu sonar biológico, por meio do qual conseguem detectar objetos na água, incluindo presas suculentas. Assim que localizam o alvo com precisão, não precisam esperar e as orcas partem em direção à presa. Elas empregam diversas técnicas, já que atualmente detêm o título de maior predador do mundo. Ao perseguir cardumes de peixes, dividir-se para atacar de várias frentes é uma opção infalível. Quando a presa é uma foca, as orcas se tornam um pouco mais criativas para capturar presas que pesam até 500 quilos. Durante o inverno do Alasca, muitas focas passam o dia em blocos de gelo flutuantes. Esses locais são os preferidos das orcas por sua técnica de quebrar as ondas. Submergindo abruptamente, as orcas agitam a água ao redor do gelo, criando pequenas ondas e sacudindo o que antes era um local seguro para a foca. Após uma série de ataques, o inevitável acontece. A foca acaba caindo na água, o que significa morte certa. Embora seja verdade que caçam principalmente para satisfazer seus apetites exagerados, as orcas dominam a costa do Alasca com punho de ferro, matando espécies até mesmo por diversão. Um caso bastante comum ocorre com os botos, que as orcas frequentemente os matam, mas não os comem. Da mesma forma, em um jogo repleto de sadismo, muitos grupos de orcas cercam suas presas e brincam com elas por alguns minutos antes de comê-las. Esses rituais incluem jogar a presa no ar, chicoteá-la com a cauda ou atacá-la. Acredita-se que esse comportamento possa ser uma forma de evitar ferimentos causados por presas moribundas ou uma espécie de treinamento de caça para os membros mais jovens do grupo. Embora as orcas sejam chamadas de leões marinhos, por seu estilo de caça semelhante ao dos predadores da tundra branca do Alasca, trabalhando em matilhas, a verdade é que se entregar ao prazer de matar é algo que contrasta a abundância de presas nos mares.
em comparação com a austeridade do inverno em terra, onde os leões marinhos do Ártico nem sequer deixam restos de suas vítimas. Esse hábito de brincar com a comida e às vezes deixar sobras na água é muito apreciado por outras espécies. Enquanto as orcas demonstram seu poder até mesmo desperdiçando comida nas águas geladas, às vezes os restos de suas presas, como focas, acabam alimentando pássaros desesperados, vítimas da escassez trazida pelo verão. É basicamente a lei da vida. Enquanto alguns jogam comida fora, outros se banqueteiam com suas migalhas. Entre esses gratos comensais das sobras das orcas está a majestosa águia americana. Embora não seja primariamente uma necrófaga, durante o inverno, a águia americana não terá problemas em se adaptar às condições extremas de seu habitat e comer tudo o que precisar para ver outra primavera. Somente aves com a majestade da águia americana conseguem sobreviver às exigentes condições de vida do Alasca. Com envergadura de até 2 metros, garras grandes e um bico poderoso, a águia americana não é uma ave particularmente doméstica. Sua peculiar plumagem branca, contrastando com o marrom do resto do corpo, lhe dá a aparência calva pela qual é conhecido. Quando não está voando pelos céus, realizando incríveis exibições de voo e instilando medo em suas potenciais presas, a águia americana pousa quase imóvel nos galhos de grandes árvores, observando tudo em detalhes à distância. Embora os indivíduos mais ao norte sejam forçados a migrar para o sul durante o inverno, as águias de cabeça branca não abandonam seus territórios e, numa demonstração de coragem, permanecem para esperar a geada passar. Sem os rios abundantes e cheios de vida, onde antes caçavam bagres e trutas, a águia de cabeça branca recorre à pesca no mar, com uma visão até 5 vezes melhor que a humana. A águia americana voa grandes distâncias sobre a costa, em busca de presas fáceis na superfície da água. Ao identificá-la, a águia mergulha em sua direção e, com suas grandes garras, a captura, quase roçando a água. Ao contrário de outras aves pesqueiras, a águia americana não costuma mergulhar, preferindo manter sua elegante plumagem seca. No entanto, quando a águia americana não consegue capturar peixes da superfície, em uma demonstração de astúcia, ela frequentemente persegue a águia pesqueira. E quando esta consegue capturar algo, mostrando quem é o chefe entre as águias, ela toma o que é seu. Após uma captura bem-sucedida ou o roubo de uma presa da águia pesqueira, a águia americana vê o momento perfeito para descansar com o estômago cheio. O retorno ao local de descanso pode ser longo, já que essas aves costumam voar até 20 quilômetros em suas viagens de pesca. Embora geralmente vivam sozinhas, durante o inverno, como medida de sobrevivência, as águias que permaneceram no Alasca optam por ficar em poleiros comunitários, onde se sentem mais protegidas do frio e dos predadores. Quando o sol escasso brilha novamente sobre o habitat da águia americana, é hora de levantar voo e fazer voos de reconhecimento. Nunca se sabe quando a agitada vida noturna do Alasca pode recompensá-lo com alguns valiosos restos de caribu. Apesar do bico imponente e do tamanho assustador, se você não for uma orca com mais de 5 toneladas e morar no Alasca, é melhor ficar atento. Em meio ao inverno implacável, alguns animais não se importariam com os 5 quilos de carne que uma águia americana pode vender. Então, é melhor sempre se manter na relativa segurança das alturas. Embora seja verdade que a águia americana não tenha predadores naturais, às vezes, as condições precárias do inverno levam animais como os linces a tentar capturá-la, especialmente indivíduos feridos. Dia após dia, a rotina da águia americana no inverno do Alasca é a mesma: pousar nos galhos altos das árvores, cruzar as praias em busca de alimento e se abrigar do frio à noite. No entanto, tudo está prestes a mudar. À medida que o calendário avança,
Os 50 graus negativos que antes atormentavam a vida selvagem se transformam em 10 graus Celsius, muito mais agradáveis. E as mudanças na paisagem são mais do que evidentes. A neve começa a derreter, os rios descongelam lentamente e as flores ganham vida. A primavera chegou, e com ela, a natureza recompensa os sobreviventes com um lado diferente do Alasca, onde a vegetação cresce por toda parte e cada espaço parece mais cheio de vida. A águia americana agora voa muito mais livremente para novos destinos, onde novas águas trarão presas abundantes, bem como o retorno de seus companheiros que migraram para o sul. O início da primavera abre um novo capítulo no diverso ecossistema do Alasca. Milhares de animais selvagens despertam de um sono profundo de meses, sem ver a luz do sol, e sem sequer saber o que aconteceu durante os dias gélidos de inverno. Uma dessas espécies que acaba de despertar de um sono reparador é o urso pardo. Logo após emergir de sua toca, o refúgio que construiu para o inverno, o urso se maravilha com a abundância que encontra neste novo Alasca. Ver os dias ensolarados da primavera significa que todos os preparativos para o inverno valeram a pena. Antes que os rios congelassem com as baixas temperaturas, o urso se banqueteou, consumindo até 40 quilos de peixe por dia. É claro que, mais do que gula, tudo isso fazia parte de uma deliciosa estratégia para ganhar peso para a hibernação. Além do ganho de peso, os preparativos do urso pardo também incluíam construir um colchão confortável com grama e pequenos galhos. Se você vai passar meses dormindo, é melhor que seja confortável. Depois de tanto tempo sem sequer provar um delicioso salmão, nestes primeiros dias de primavera, o urso pardo pesa apenas metade do que pesava antes da nevasca. Toda aquela gordura foi consumida, e é hora de quebrar o longo jejum com uma refeição farta para celebrar o fim do inverno. Sendo o onívoro por excelência, o urso pardo é capaz de adaptar sua dieta a praticamente tudo o que seu habitat oferece. Durante esses dias, quando a floresta e os rios ainda estão se recuperando da queda de neve, o cardápio é simples, porém nutritivo. O urso busca brotos tenros, folhas grandes e ervas ricas para aguçar seu apetite após meses de fome. À medida que as temperaturas sobem, o derretimento da espessa camada de neve costuma trazer bons presentes para o urso pardo, como carcaças enterradas de boi almiscarado. As baixas temperaturas mantêm a carne fresca, permitindo que o urso pardo desfrute de uma refeição reaquecida com sabor fresco. Depois de passar tanto tempo sem comer, ninguém pode culpar o urso pardo por passar boa parte do tempo enchendo o estômago com tudo o que pode. É claro que se banquetear com folhas deliciosas não é a única coisa que o urso pardo planejou para esta temporada. Com todas aquelas flores enchendo o ecossistema do Alasca de vida, para o urso pardo, o amor está no ar. Depois de meses trancado sozinho em sua toca, o urso pardo provavelmente sonhou com a companhia de uma ursa. Após o degelo da floresta, os desejos do urso pardo são atendidos, com o início da temporada de acasalamento na primavera. Lá, os machos, cheios de hormônios e ávidos por reprodução, viajam longas distâncias até encontrarem fêmeas no cio que se deixem encantar. O urso macho se aproxima da fêmea cheirando sua urina. Ao localizar uma fêmea fértil, o urso inicia o cortejo fazendo pequenas corridas e cheirando a potencial mãe de seus filhotes. Se o urso aceitar, eles começarão a brincar e a acariciar um ao outro, abraçando-se e mordiscando. Embora o macho esteja no caminho certo, a ursa parda não facilitará as coisas para ele. A cópula só ocorrerá quando a ursa se sentir pronta, o que pode levar dias de cortejo. Quando o urso macho finalmente consegue o que quer, como acontece em inúmeras espécies, ele sai em busca de novas fêmeas.
O urso macho não está pronto para um relacionamento sério e prefere ir de flor em flor, expandindo sua linhagem. E por falar em criar uma família e não assumir responsabilidades, em outro ponto da floresta, justamente, alguns pequenos estão dando os primeiros passos fora da toca. Com 2 temporadas de acasalamento por ano, os ursos pardos machos muitas vezes se encontram na situação peculiar de procurar fêmeas por um lado, enquanto sua ex-parceira cuida dos filhotes como mãe solteira. Para as fêmeas que engravidaram durante a temporada de acasalamento no final do verão, as coisas podem não ser mais simples, pois deram à luz em meio a um inverno rigoroso. Naquela época, os filhotes pesavam apenas 350 gramas. Tendo recebido o aleitamento materno e o calor da mãe durante os dias mais frios do Alasca, os filhotes estão prontos para explorar o mundo, ou pelo menos dar alguns passos pela vizinhança. Eles ainda têm muito a aprender antes de poderem deixar o abrigo protetor da mamãe ursa. Embora os ursos pardos estejam muito felizes por finalmente poderem deixar suas tocas após o longo inverno do Alasca, eles não viram o lado mais severo das baixas temperaturas. Algumas espécies que não hibernam tiveram que passar esses meses gelados, lutando para sobreviver entre florestas brancas e lagos congelados. Para o lince, a transformação de seu habitat inóspito em paisagens repletas de vida é como um sonho que se tornou realidade. Apesar de ter uma pelagem espessa de tons marrom e prateado, que o mantém aquecido durante o inverno, além de patas grossas, que lhe permitem caminhar facilmente na neve, o lince se adapta muito bem à sua nova vida, na primavera do Alasca. Após meses de escassez de presas e temperaturas nada agradáveis, o lince está gradualmente retornando a uma dieta mais completa e balanceada, à medida que pequenos mamíferos hibernam. Com a abundante vida vegetal florescendo por toda parte, os coelhos se sentem mais livres para correr e até mesmo desfrutar de um pouco de feno. Em situações como essa, o lince colhe os benefícios de pequenas presas que atendem às suas necessidades nutricionais. As habilidades de caça do lince fazem com que ele raramente erre o alvo quando mira em uma presa. Além de uma visão prodigiosa, os linces têm uma audição invejável que usam para detectar suas presas em meio às infinitas florestas boreais. Um simples movimento em falso de um coelho pode alertá-lo de sua localização, e ele acabará se deliciando com seus 4 quilos de carne fresca. Não devemos nos deixar enganar pelo tamanho relativamente pequeno do lince. Seu tamanho reduzido, comparado ao dos grandes felinos, representa uma adaptação ao seu ambiente hostil em um lugar tão ao norte quanto o Alasca. Enquanto predadores maiores seriam forçados a pagar uma alta taxa de caça para satisfazer seu apetite voraz, para o lince, um pequeno roedor é mais do que suficiente. O lince é uma espécie de canivete suíço quando se trata de colocar comida na mesa. A estratégia mais comum do lince é perseguir pacientemente sua presa por caminhos específicos, chamados de emboscadas. Sua pelagem o ajuda a se camuflar entre a vegetação agora abundante. Quando a presa detecta o lince, geralmente é tarde demais, pois o felino é capaz de saltos de até 6 metros de comprimento, colocando quase qualquer presa ao seu alcance. O golpe final geralmente é desferido com suas grandes garras retráteis, que são mais do que suficientes para imobilizar e nocautear um pequeno coelho ou lebre. Outra alternativa é atrair a lebre para o combate usando sua poderosa mordida. Com suas mandíbulas poderosas, uma mordida na nuca é o golpe de misericórdia para a lebre e o início do almoço para o lince. É claro que, com tamanha destreza na caça, e após um longo inverno repleto de dificuldades, o lince se torna um tanto ambicioso e não hesita em incluir animais maiores em seu cardápio. Nesse caso, presas como ovelhas, veados e até caribus devem estar em alerta,
pois o lince estará sempre à espreita. Embora seja verdade que a primavera trouxe abundância para o lince, na vida selvagem do Alasca, este felino ágil deve agir com cautela. Assim como um pequeno roedor se torna sua presa em questão de segundos, os lobos do Ártico são uma ameaça para o lince. Contra um desses caninos, as chances de sobrevivência do lince são limitadas, mas enfrentar uma matilha inteira é essencialmente uma missão impossível. Felizmente para o lince, nas vastas florestas, ele tem um lugar seguro e sempre acessível para escapar do perigo: as copas das árvores. Como um bom felino, o lince tem habilidades incomparáveis para subir em árvores. Isso lhe permite se proteger quando o perigo está próximo e, às vezes, pode detectar presas em potencial de cima. Em condições climáticas mais favoráveis, os linces podem viajar com mais facilidade pela taiga do Alasca. Linces adultos costumam percorrer até 10 quilômetros em busca de presas. O habitat das populações de linces no Alasca é fortemente influenciado pelas áreas habitadas por pequenos mamíferos, como as lebres da neve. De fato, os linces normalmente adaptam seu comportamento e rotina à atividade dos mamíferos selvagens, sendo mais ativos durante as horas em que esses mamíferos emergem de suas tocas. Alguns indivíduos chegam a viajar milhares de quilômetros acompanhando os movimentos dessas populações. É claro que, com mais de 10.000 rios no Alasca, o lince frequentemente encontra obstáculos fluviais em suas jornadas. Felizmente, a natureza tornou o lince um excelente nadador, capaz de atravessar rios e lagos sem qualquer dificuldade. E, por falar em lagos, o degelo da primavera traz toda a vida animal e vegetal de volta ao Alasca. Centenas de espécies que migraram para o sul retornam aos seus locais de alimentação e reprodução, proporcionando um espetáculo único. Para as aves, o céu do Alasca se transforma em um terminal de aeroporto, com milhares pousando para desfrutar da água e da fartura de alimentos. O cisne trombeteiro é apenas um daqueles migrantes que perderam seu agradável refúgio no Alasca durante todo esse tempo. Com a chegada da primavera, milhares de espécimes, forçados ao exílio pelas baixas temperaturas, retornam do sul para desfrutar de um paraíso repleto de vida. Mas o cisne trombeteiro não é qualquer ave. Esta espécie é, nada mais, nada menos, do que a ave voadora mais pesada do mundo. Exemplares adultos desta espécie pesam até 13 quilos. É claro que, como você pode imaginar, para erguer essas aves pesadas em voo, são necessárias asas muito grandes e poderosas. E o cisne trombeteiro tem o tipo certo de asas, com uma envergadura de até 3 metros. Os milhares de afluentes tranquilos, criados pela primavera, são o habitat perfeito para bandos de cisnes trombeteiros. Após retornarem de sua longa jornada para o sul, e com a temporada de reprodução se aproximando, os cisnes têm uma importante missão a cumprir. Com sua reputação como a ave voadora mais pesada do mundo em jogo, é hora de aproveitar a abundância que o Alasca tem a oferecer e se alimentar como se não houvesse amanhã. Nadando placidamente em lagoas rasas, os cisnes trombeteiros, por assim dizer, caçam todos os tipos de plantas aquáticas. Frequentemente se inclinando e chapinhando na água, os cisnes aproveitam cada pedaço de vegetação que encontram, comendo de tudo, das folhas às raízes. Além disso, se o rico ecossistema em que vivem agora lhes oferecer alguns insetos deliciosos, os cisnes não desperdiçarão uma refeição tão rica em proteínas. Mas, para manter sua reputação como a espécie voadora mais pesada do reino animal, eles não precisam apenas se alimentar bem. Os cisnes ocasionalmente alçam voo para explorar seus lagos e viajar para lugares com mais comida. Ao decolar, os cisnes emitem um som semelhante ao de uma trombeta, então é fácil adivinhar de onde vem seu nome. Outra ocasião em que os cisnes trombeteiros demonstram seu extenso vocabulário é quando se sentem ameaçados por um predador.
Apesar de ser uma ave imponente, com envergadura de quase 3 metros, a vizinhança do cisne trombeteiro é frequentada por espécies que sonham em vê-lo em sua mesa. Intrusos como lontras de rio, glutões, lobos cinzentos e ursos pardos costumam rondar os habitats dos cisnes. Para evitá-los, é melhor permanecer em grupos, onde 20 ou 30 olhos enxergam mais do que um par. Quando um cisne detecta um predador em potencial, ele soa o alarme com um grasnido e todo o bando fica em alerta. Caso o predador não desista de suas intenções após perder o elemento surpresa, os cisnes trombeteiros podem recorrer à violência, balançando a cabeça e golpeando o oponente com suas asas poderosas. Embora essa estratégia às vezes funcione, ocasionalmente a equipe de trompetistas acaba perdendo a batalha e um de seus membros morre. Embora bandos de cisnes trombeteiros possam coexistir pacificamente durante a maior parte do ano, quando chega a época de reprodução, as amizades se desfazem e os machos se tornam mais agressivos e territoriais, mantendo a fêmea e seu ninho longe. Dado o tamanho do cisne trombeteiro, é fácil presumir que seu ninho não será especialmente pequeno. De fato, com até 4 metros de diâmetro, é um dos maiores entre as aves, dando ao casal até 35 dias para construí-lo. Como não há árvores por perto para sustentar essa estrutura colossal, e para a conveniência da vizinhança, os cisnes construirão o futuro lar da família acima do solo, de preferência o mais próximo possível da água, para garantir uma fonte de alimento próxima. Após trabalho árduo, principalmente do macho, e uma dieta muito boa da fêmea, ela põe entre 4 e 6 ovos, que precisa incubar por cerca de 35 dias. Assim como seu ninho, esta não é exatamente uma postura fácil para o cisne trombeteiro, já que cada ovo pesa cerca de 300 gramas. Como bons pais, o casal de cisnes trombeteiros alimentará e cuidará de seus filhotes, ensinando-lhes tudo o que precisam para sobreviver e se tornarem uma família exemplar no Alasca. Com a desafiadora jornada para o sul se aproximando a cada dia e um legado familiar a zelar, uma das primeiras lições será como voar. Embora o aumento das temperaturas trazido pela primavera traga consigo o retorno de espécies como o cisne trombeteiro e o retorno de centenas de animais à vida normal, isso não significa que todos estejam felizes. Para a cabra das montanhas rochosas, o aumento da temperatura em seu habitat significa estar à mercê de predadores, acostumada a temperaturas baixas, com uma pelagem espessa e branca que faz jus ao nome. A cabra branca das montanhas rochosas não acha os invernos gelados do Alasca tão rigorosos quanto parecem. No entanto, o aumento das temperaturas não está lhe ajudando em nada. Durante os longos invernos do Alasca, a cabra branca pode até expandir seu habitat para altitudes mais baixas, já que os predadores estão preocupados com o clima rigoroso. E assim, ela pode se alimentar confortavelmente. Em outras palavras, enquanto as demais espécies animais do Alasca choram pelo inverno, a cabra branca está vendendo cachecóis. O fim do inverno obriga a cabra branca a retornar à relativa segurança das limitadas áreas montanhosas, cheias de penhascos íngremes e rochosos. Essa migração para terrenos mais altos coloca a cabra de dorso branco fora do alcance da maioria dos predadores que estão apenas aproveitando as abundantes presas da primavera. Dadas as mudanças na paisagem e o fato de que as temperaturas negativas, antes agradáveis para a cabra branca, desapareceram, sua pelagem branca e exuberante não lhe serve mais. Quando essa pelagem natural começa a atrapalhar mais do que proteger do frio, a cabra branca decide ir para a sala de estar e, com a ajuda de pedras e árvores, se renova, esfregando-se até perder a pelagem espessa. A segurança do novo habitat da cabra das montanhas rochosas não reside apenas nas temperaturas mais amenas. Chegar ao seu novo habitat exige
escalar encostas íngremes e terrenos escorregadios, onde um único passo em falso pode significar nunca mais ver a primavera. O que pode ser um terreno impossível para, digamos, alcateias de lobos do Ártico, é moleza para a cabra montesa. Graças às suas pernas fortes, as cabras montesas conseguem saltar até 4 metros em encostas íngremes, de até 60 graus. Além disso, para caminhar confortavelmente em terrenos rochosos, as cabras montesas possuem grandes almofadas internas, que proporcionam tração útil e previnem quedas fatais. Como o inverno acabou e ir para as vastas florestas boreais repletas de predadores selvagens para comer não é uma boa ideia, a cabra das montanhas rochosas precisa se contentar com qualquer espécie de planta que encontrar. Sua dieta de primavera inclui gramíneas, musgos, samambaias, juncos e basicamente qualquer espécie de planta que as terras altas ofereçam. Além disso, como todas as boas cabras, para manter uma dieta balanceada, elas são frequentemente vistas lambendo pedras, buscando incorporar minerais como sódio, cálcio e fósforo à dieta. Esse comportamento, além de suplementar a dieta, confere à língua uma coloração preta característica que contrasta com a pelagem branca. Embora as cabras montesas subam a altitudes de até 4.000 metros acima do nível do mar e estejam fora do alcance da maioria dos grandes predadores do Alasca, elas podem ser ameaçadas por carcajus, linces e ursos ao longo do caminho. E quando a natureza lhe dá um par de chifres de 28 centímetros de comprimento e um urso está decidido a fazer seu almoço, não há nada a fazer a não ser atacar. As cabras montesas podem se tornar muito agressivas ao avistar um predador, ou, claro, quando chega a época de acasalamento e um macho tenta se aproximar da parceira romântica de outro macho. Enquanto a grande maioria da vida selvagem do Alasca comemora esses dias mais quentes, a cabra branca espera pacientemente pelo retorno do inverno, quando seu reino branco ressurgirá, e as baixas temperaturas estenderão seu domínio para as florestas boreais. Embora seja algo que levará tempo, mais cedo ou mais tarde, isso acontecerá novamente, e a cabra descerá das alturas mais uma vez. Enquanto a cabra das montanhas rochosas troca de pelo com as mudanças de estação, na costa sul do Alasca, o mamífero com a pelagem mais espessa do planeta continua a exibir orgulhosamente sua pelagem natural, mesmo na primavera. A lontra marinha não acredita em modismos, por isso opta por manter sua juba abundante o ano todo. É claro que a lontra marinha sabe muito bem que um estilo tão ousado quanto o seu exige cuidados, por isso passa grande parte do dia cuidando de cada parte do corpo. A principal razão pela qual, não importa quão alta a temperatura do termômetro marque, a lontra marinha mantém sua pelagem exuberante, é que, diferentemente de outras espécies, esse pequeno mamífero não possui uma camada espessa de gordura. Então, ele depende apenas de sua pelagem para regular sua temperatura. Felizmente, para a lontra marinha, que vive na fria costa do Pacífico do Alasca, a água nunca estará quente o suficiente para causar problemas para sua pelagem. Embora possam caminhar em terra, as lontras marinhas não recebem esse nome por acaso, pois preferem passar quase toda a vida na água. Vestindo o disfarce perfeito de mergulhador, as lontras marinhas saltam na água e seguem direto para o fundo do oceano em busca de alimento. Durante essa excursão pelo fundo do mar, a profundidades de até 45 metros, as lontras procuram o que consideram petiscos requintados, como ouriços do mar, moluscos, crustáceos e até mesmo alguns peixes pequenos. Com necessidades alimentares de até 38% do seu peso corporal por dia, as lontras marinhas precisam passar muito tempo debaixo d'água. Para detectar presas em potencial, além de seu principal predador, a orca,
As lontras possuem bigodes longos e sensíveis que as alertam sobre qualquer movimento na água. Como não saciam seu apetite apenas com um marisco ou mexilhão, a natureza criou as lontras com tudo o que precisam para seu estilo de vida marinho. As lontras têm uma bolsa de pele sob as axilas, que usam para armazenar o alimento que coletam em cada mergulho. Quando a bolsa tem comida suficiente, a lontra sobe à superfície para desfrutar dos tesouros coletados. Se houver moluscos com concha, isso não é um problema, pois as lontras marinhas geralmente carregam uma pedra útil em sua bolsa para esse propósito. Além de acalmar seus estômagos roncando, as lontras marinhas desempenham um papel importante no combate ao crescimento de ouriços do mar ao longo da costa com sua comida. Isso ajuda as presas a preservar os campos de algas que enchem o ecossistema de vida. Depois de fazerem sua parte para preservar seu habitat, os dentes das lontras frequentemente ficam roxos, resultado da ingestão dos ouriços. Embora os machos de lontras marinhas possam pesar até 45 quilos, eles são a menor espécie de mamífero marinho. É claro que, quando comparados a gigantes como leões marinhos, morsas e peixes-boi, não há muito o que discutir. Não é de se admirar que as lontras marinhas tenham escolhido as águas fervilhantes do Alasca como seu refúgio pessoal, mesmo tendo uma vasta área de superfície à sua disposição. As lontras marinhas possuem adaptações incomparáveis como nadadoras. Suas patas traseiras, responsáveis pela propulsão durante a natação, são longas e palmadas, semelhantes a nadadeiras, permitindo-lhes nadar a até 9 km por hora. Seus pulmões fortes permitem que ele fique debaixo d'água por até 6 minutos sem precisar respirar, enquanto seu esqueleto denso o ajuda a mergulhar com mais facilidade. Após um longo dia de mergulho, a lontra marinha pode decidir pegar leve e simplesmente seguir o fluxo. Graças ao ar preso em sua pelagem espessa, bem como aos seus pulmões grandes, a lontra marinha consegue flutuar sem esforço. Em dias ensolarados de primavera e após longos períodos nadando, é normal que as lontras marinhas se sintam desidratadas. Nessas ocasiões, ao contrário de outras espécies de mamíferos, as lontras podem simplesmente virar a cabeça e beber água do mar, pois seus rins conseguem processá-la sem problemas. Após a rotina agitada de mergulho na costa do Alasca, as lontras marinhas saem para um pouco de socialização, descansando em grandes grupos de lontras chamadas jangadas. Embora isso possa parecer uma boa oportunidade para começar uma família, há um problema. As jangadas de lontras são todas unissexuais. Os machos, com a intenção de se reproduzir, tendem a não ir às jangadas, permanecendo para proteger seus territórios, à espera das fêmeas. Com 5 vezes mais fêmeas que machos, não há motivo para brigar por fêmeas. Então as lontras podem continuar a coexistir pacificamente. Embora a época de acasalamento não seja uma grande preocupação para as lontras marinhas, é um assunto que mantém a raposa do Ártico acordada à noite. Ele precisa encontrar um lugar seguro e confortável onde ele e sua companheira possam criar seus futuros filhotes. As raposas do Ártico geralmente escolhem viver em eskers, áreas repletas de sedimentos, onde antes existiam geleiras. É claro que, para torná-la uma propriedade digna para sua família, a raposa do Ártico tem uma missão a cumprir: transformar alguns buracos no chão em um lar completo. Escavando o solo sem parar, a raposa do Ártico inicia o trabalho de restauração, criando um sistema de túneis com diferentes entradas e saídas. Ocasionalmente, em uma demonstração de camaradagem, vários casais reprodutores se unem e compartilham uma toca, tudo para se proteger de predadores e dividir as responsabilidades parentais. Ainda se recuperando do inverno rigoroso, a raposa do Ártico continua se preparando para seus filhotes. Para garantir que a fêmea esteja forte para o parto, é melhor alimentá-la bem. É nesse momento que uma ampla gama de possibilidades se abre no ecossistema primaveril
mais amigável do Alasca. A raposa do Ártico geralmente caça qualquer coisa que seu pequeno tamanho de apenas 4 quilos permita. Sua dieta inclui pequenos animais, como lemingues, ratazanas e lebres. Se algum pássaro cruzar seu caminho, não duvide por um segundo que a raposa do Ártico, se puder, o caçará. Rios com vegetação cada vez maior também são uma fonte quase constante de peixes nutritivos durante a primavera. No entanto, assim como as lebres são uma espécie que influencia muito o comportamento dos linces, o destino das raposas do Ártico, do Alasca, está intimamente ligado ao dos lemingues. Quando esses pequenos roedores vivem em grande número perto dos habitats das raposas, é como um maná dos céus. Uma família de 10 raposas do Ártico pode comer até 60 desses roedores por dia. Com a barriga cheia, o casal de raposas do Ártico pode concentrar sua atenção no futuro, como pais. Após um período de gestação de 52 dias, nascem entre 4 e 5 filhotes. Esses pequenos filhotes, pesando apenas 65 gramas, são extremamente frágeis e nascem sem sequer enxergar. É claro que o casal de pais cuidará para que seus filhotes cresçam saudáveis e fortes. O macho da raposa do Ártico é um exemplo de como ainda existem pais responsáveis no Alasca, e ele participa ativamente da criação de seus filhotes. Quando esses pequenos roedores vivem em grande número perto dos habitats das raposas, é como um maná dos céus. Uma família de 10 raposas do Ártico pode comer até 60 desses roedores por dia. Com a barriga cheia, o casal de raposas do Ártico pode concentrar sua atenção no futuro, como pais. Após um período de gestação de 52 dias, nascem entre 4 e 5 filhotes. Esses pequenos filhotes, pesando apenas 65 gramas, são extremamente frágeis e nascem sem sequer enxergar. É claro que o casal de pais cuidará para que seus filhotes cresçam saudáveis e fortes. O macho da raposa do Ártico é um exemplo de como ainda existem pais responsáveis no Alasca, e ele participa ativamente da criação de seus filhotes. Quando os ataques desses predadores se tornam mais frequentes, as raposas não hesitam em se mudar para um bairro mais seguro. Felizmente, as raposas se adaptam muito bem a novos habitats e conseguem adaptar sua dieta aos alimentos disponíveis. Em uma mudança um tanto drástica de dieta, as raposas do Ártico são até capazes de se tornar temporariamente vegetarianas, comendo frutas vermelhas e algas marinhas. Embora, é claro, elas sempre prefiram um bom prato de lemingue por seu alto valor nutricional. Embora seja verdade que as raposas do Ártico levam a criação de seus filhotes muito a sério, elas não têm o mesmo respeito pelos filhotes das espécies de aves do ecossistema do Alasca. Se comer ovos de pássaros fosse um esporte, a raposa do Ártico provavelmente seria uma medalhista olímpica, pois adora vasculhar ninhos em busca de alimento. É claro que o Alasca não abriga apenas pássaros pequenos. Se a raposa do Ártico calcular mal e acabar entrando no ninho errado, pode pagar caro. Aves como a coruja das neves ou a águia real não gostam de ter seus ninhos perturbados, e a raposa do Ártico pode estar desfrutando de um de seus últimos petiscos. Ao contrário da raposa do Ártico e da cabra das montanhas rochosas, nem todas as espécies adaptadas aos invernos rigorosos do Alasca ostentam pelagem branca. Algumas, como o majestoso alce, preferem manter uma pelagem marrom, o que as ajuda a se camuflar entre a vegetação quando chega a primavera. O alce do Alasca é a maior subespécie de alce do mundo. Esses gigantes podem pesar até 650 quilos, 1.300 libras, quando adultos, e medir mais de 2 metros, 6,6 pés, de altura. Como uma das espécies icônicas do Alasca, a natureza concedeu ao alce uma coroa merecida, representada por chifres que medem até 2 metros, 6,5 pés. Ao contrário de outras espécies que encontram um lugar específico na vastidão do Alasca,
para se estabelecer, a resiliência do alce permite que ele viva praticamente em qualquer lugar da região, desde as densas florestas boreais até as frias encostas do Ártico. O alce é o protótipo perfeito para um sobrevivente do clima do Alasca. Durante os meses de inverno, graças à sua pelagem espessa e tamanho colossal, consegue manter uma temperatura agradável, enquanto outras espécies sofrem com o frio intenso. As pernas longas do alce, coroadas por cascos largos, permitem-lhe navegar em qualquer terreno, seja coberto por uma espessa camada de neve ou lama. Essa adaptação às baixas temperaturas significa que o alce do Alasca não precisa realizar longas migrações, ao contrário de espécies fisicamente semelhantes, como o caribu. Mas, com aqueles dias frios para trás, o alce não se intimida e também consegue aproveitar o agradável clima primaveril. Normalmente, quando chega esta estação, os alces dirigem-se a um dos milhares de rios para apreciar o rico ecossistema em formação. Depois de manter uma dieta baseada em musgos, líquens e cascas durante o inverno, o alce fica mais do que grato por poder desfrutar de gramíneas e brotos de salgueiros e bétulas. É claro que, quando se é um alce gigante, pesando mais de meia tonelada, apenas colher amostras de alguns galhos não é suficiente. Cada espécime requer aproximadamente 20 quilos de forragem por dia. Graças aos seus fortes incisivos e gengivas, o alce pode até comer vegetação lenhosa, absorvendo nutrientes dela. No entanto, para comê-la, ele precisa primeiro encontrá-la. Sem um sentido de visão muito desenvolvido, o alce, fingindo ser um cão farejador, usa o olfato para encontrar seu almoço. Em meio à sua rotina pacífica de busca por folhas ricas, o alce pode atrair a atenção de predadores ousados, interessados em caçar um herbívoro como esse. Essa talvez seja uma das desvantagens do fim do inverno, já que os alces raramente encontravam outras espécies. Lobos, ursos cinzentos e glutões são as principais ameaças animais à tranquilidade dos alces. Embora, na maioria das vezes, optem por usar suas longas pernas para fugir rapidamente, às vezes, quando se assustam e não têm alternativa a não ser lutar, usam as grandes armas em suas cabeças para atacar os carnívoros incômodos. Falando especificamente dos grandes chifres do alce, o tamanho deles frequentemente reflete a dieta do animal. Um alce bem alimentado geralmente tem chifres grandes e espessos, que servem para dissuadir outros machos de se envolverem em combate. Quando um alce jovem encontra um adulto grande com chifres impressionantes, geralmente opta por evitar problemas que possam causar ferimentos graves. Para um alce, é melhor dizer "aqui ele correu" do que "aqui ele morreu". É claro que quando a época de reprodução se aproxima e você é um macho ansioso para acasalar, os confrontos geralmente são inevitáveis. Fêmeas férteis são o prêmio do vencedor. Durante as lutas, os machos empurram seus rivais com seus chifres até que um deles decida se render ou acabe gravemente ferido. Como o que está em jogo é entre acasalar com uma bela fêmea ou ter que esperar um ano inteiro, as lutas costumam durar horas. Além do risco de ser ferido pelos chifres do oponente, essas lutas às vezes podem resultar em chifres emaranhados, resultando em ambos os animais presos juntos por dias e, por fim, morrendo de fome. Embora este não seja um final feliz para este casal de machos, outros têm mais sorte, e seus chamados de acasalamento são atendidos pelas fêmeas, ao mesmo tempo em que assustam outros machos, para que, sem ter que duelar com outro corno, possam estender sua linhagem. Após essa fugaz aventura romântica com a fêmea, o alce macho perde seus chifres, o que significa a perda de seus chifres imponentes. Tendo aproveitado ao máximo para impressionar as fêmeas e intimidar os machos concorrentes,
O alce perde os até 36 quilos que um único chifre pode pesar. Com essa mudança de visual, o alce continua seu caminho, dando continuidade ao que deveria ser uma rotina bastante tranquila no Alasca. No entanto, apesar de haver relativamente poucos predadores neste vasto território, a maior ameaça aos alces não vem da natureza. A cada ano, caçadores no Alasca matam cerca de 7.000 alces. Ao contrário de outras espécies, a caça deste gigante majestoso é totalmente legal. Por isso, suas populações estão diminuindo lentamente. Outra grande ameaça ao habitat dos alces é a redução de seu habitat. Com a construção de empreendimentos urbanos em áreas antes densamente florestadas, os alces estão tendo seu ecossistema alterado, forçando-os a migrar para outras regiões, onde há maior probabilidade de haver predadores e competição por alimento. A construção de estradas também representa um desafio para o estilo de vida nômade dos alces. Aproximadamente 240 alces morrem em acidentes de trânsito nas rodovias estaduais do Alasca a cada ano. Outra espécie animal que foi seriamente afetada pelas atividades humanas é a lontra marinha. Devido à comercialização de sua cobiçada pele, as populações de lontras foram reduzidas por anos a ponto de quase extinção. As costas do Alasca já abrigaram até 300.000 desses animais, mas a caça ilegal reduziu o número de lontras para apenas 2.000. A caça predatória de peixes de alto valor pelas lontras marinhas também levou os pescadores a declarar guerra a elas, o que claramente as colocou em significativa desvantagem. Um caso semelhante ao do alce é o do boi almiscarado, cuja espécie foi dizimada devido à caça por sua pelagem quente, além de sua carne abundante. As mudanças climáticas também estão afetando a vida do majestoso boi almiscarado. Embora o Alasca seja famoso por suas temperaturas extremamente baixas, os termômetros aumentaram significativamente recentemente, dificultando a busca por alimento pelos bois almiscarados e tornando-os mais suscetíveis a doenças. Embora o tamanho colossal da orca a proteja de capturas impensáveis, o maior predador do reino animal é igualmente afetado por mudanças em seu habitat. A sobrepesca e a poluição das águas estão expulsando as orcas de seu habitat. Nos últimos anos, houve relatos de que algumas delas morreram de fome, já que o mar não tinha nada a oferecer para satisfazer seu apetite. Para o urso pardo, algumas florestas, que antes eram um refúgio pessoal para caça e descanso, tornaram-se inabitáveis devido a atividades como desmatamento, agricultura e mineração. Nem mesmo os engenheiros naturais estão imunes às mudanças que a interferência humana está causando no rico ecossistema do Alasca. Para os castores, projetos de desvio e canalização de água são o mais próximo de uma sentença de morte. Para uma espécie tão dependente de pântanos para a alimentação e proteção contra predadores, privá-los dessa água vital significa deixá-los sem nada. Em meio a todas as adversidades enfrentadas pelos habitantes selvagens do Alasca, a boa notícia é que nem tudo está perdido. Assim como, após cada inverno, os animais prosperam contra todas as probabilidades, seu instinto de sobrevivência os leva a se recusar a aceitar a extinção. Um exemplo claro de que essa tendência desanimadora na preservação de espécies pode ser revertida é o cisne trombeteiro. Até algumas décadas atrás, havia relatos de que restavam apenas 70 espécimes no mundo. No entanto, era justamente o rio Cooper, no Alasca, que ainda abrigava milhares de cisnes em suas águas, servindo como santuário para a espécie. Após essa descoberta, com a ajuda de agências de vida selvagem, milhares de reintroduções cuidadosas foram realizadas, resultando na população atual de aproximadamente 50.000 aves. Naquela época, o ecossistema do Alasca era um refúgio que protegia essa espécie majestosa. As lontras marinhas são outra espécie que conseguiu se recuperar em sua corrida contra a extinção. Até algumas décadas atrás, restavam apenas cerca de 2.000 espécimes na natureza,
Somente os esforços coordenados de organizações ambientais, bem como a promulgação da Lei de Proteção aos Mamíferos Marinhos, conseguiram salvar essas adoráveis lontras de um fim imerecido. Pelo menos, por enquanto. Embora as populações de lontras marinhas ainda não tenham atingido seu pico, elas agora ocupam 2/3 de seu antigo habitat no Alasca. A águia americana é outra espécie que conseguiu escapar da extinção, graças ao trabalho colaborativo de diversas organizações ambientais e à resiliência dessas aves de rapina. Desde que a águia americana foi declarada espécie protegida, seus números no Alasca não param de aumentar, enchendo o céu com aves imponentes, um símbolo de força e liberdade. Atualmente, o Alasca abriga cerca de 40 mil indivíduos, tornando-se um dos lugares do mundo com maior densidade de águias americanas. Apesar dos danos causados pelas mudanças climáticas e outras atividades humanas no Alasca, este lugar selvagem ainda é considerado um oásis para a vida selvagem e um refúgio para centenas de espécies. Assim como essas espécies demonstram sua coragem diante de condições climáticas adversas e predadores violentos, elas lutam pela sobrevivência todos os dias, lidando com as mudanças que ocorrem em seu ecossistema. Graças, além disso, aos vastos recursos naturais do Alasca, este ecossistema tem a capacidade de proteger seus habitantes selvagens, amortecendo os efeitos das mudanças climáticas. Os maiores desafios futuros para a preservação das espécies animais do Alasca incluem a redução do desmatamento, que desloca milhares de animais a cada ano, o controle do impacto de atividades industriais, como mineração e perfuração de petróleo, que deixam uma marca indelével nos ecossistemas, e a regulamentação da caça de animais selvagens, que talvez seja uma das tarefas mais exigentes e exigirá a participação ativa dos moradores locais, como espécies como o cisne trombeteiro já demonstraram, com esforços colaborativos e conscientização adequada sobre a vida selvagem abaixo de zero que o Alasca abriga, é possível preservar o majestoso reino branco dessas espécies do norte. Gostou de aprender sobre as histórias de luta e sobrevivência das espécies animais do Alasca? Então, não vá embora sem curtir. Se você também quiser apoiar o canal em nossa missão de conscientizar sobre a preservação da vida selvagem, não se esqueça de nos seguir e compartilhar este vídeo. Caso contrário, nos vemos na próxima com mais histórias sobre animais.